Já parou para pensar que todos nós seguimos uma rotina, seja ela descrita ou não num papel, ou seja ela vista na sua vida de forma consciente, mas inconscientemente ela existe aí e está dentro da sua casa? É isso aí, estamos dando início a mais um programa, Um Caminho de Transformação, falando hoje sobre Rotina rotina diária. diária. Eita, coisa difícil muitas vezes as pessoas conseguirem fazer esse malabares, né? Eu vi algo muito interessante falando em malabares, Fernando, que é, existem, como se a gente estivesse fazendo malabares, né, com as coisas do nosso dia a dia. Só que existem três bolas dentro desses malabares que são de vidro, que é o quê? É a nossa vida, a nossa família e a nossa espiritualidade, Deus no caso, né? Então são coisas que elas não podem cair, porque se elas caírem, elas quebram. E as demais coisas elas podem ser organizadas, são como bolas de borracha, que ela cair, ela volta e vamos embora. Então é muito importante que dentro da nossa rotina diária a gente possa estabelecer prioridades para que a gente não venha atropelar muitas coisas. O que acontece é que tem pessoas que acabam priorizando bolas de borracha, digamos assim, e deixam de lado aquilo que é mais importante, por exemplo, o casamento, né? É interessante isso porque no dia a dia, às vezes, como eu comecei aqui falando, as pessoas não têm um hábito de escrever a sua rotina, mas ela tá ali dentro daquela casa, seja ela uma rotina organizada, não. Sim. Todos nós vivemos dentro de uma rotina, se o acordar, o tomar banho, o almoçar, cuidar de filho e trabalhar. O que acontece é que se isso não é bem estabelecido e muito bem visto, pode de alguma forma trazer alguns prejuízos dentro do casamento. Uhum. E acontece que quando as pessoas elas não conseguem se organizarem, elas não conseguem dividir as tarefas. É interessante que também tem dados, né, que mostram através de pesquisas que quando o marido ele colabora nas atividades domésticas, por exemplo, a mulher tende a ser mais feliz dentro do casamento. Isso é fato, não sou eu nem a Fernanda que está falando aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente ainda existem, né, muitos homens machistas mesmo, né? Então a gente pega gerações anteriores, né? Às vezes o cara viu o pai, né, fazendo muito isso e traz isso pro teu casamento. O machismo do quê? De que a mulher ela faz tudo e o homem não precisa fazer praticamente nada dentro da casa. Então a mulher tem que fazer o almoço, tem que lavar a louça, tem que arrumar a casa, tem que servir o marido, tem que arrumar a criança e tudo mais. Chega de noite e ainda só lhe serve. Então assim, é algo que logicamente que vai sobrecarregar. É interessante que tem os dados que antes a mulher ela era feita, né, no caso assim com as pessoas culturalmente, ela é preparada para realmente poder cuidar da casa do marido e dos filhos, né? O Sorriso de Mona Lisa, um filme, né, com a Julia Roberts, fala muito Fala sobre muito isso, sobre isso, que tinha exatamente. faculdade de como a mulher conseguia ser uma melhor mãe e dona de casa, né? O problema é que depois da Segunda Guerra Mundial, muitos maridos não voltaram para casa. Então as mulheres começaram a ficar sem o quê? O mantimento, sem o recurso. Elas não tinham mais como ter ali o seu sustento. O que elas tiveram que fazer? Ir para o mercado de trabalho. É daí que começa, né, realmente uma crescente das mulheres no mercado de trabalho. E hoje, né, século XXI, tantos anos se passaram, e a gente realmente vê as mulheres cada vez mais dominando o mercado de trabalho ali, né, alcançando, né, cargos executivos, né, cargos altos dentro de empresas e realmente se destacando. Hoje em dia, então, a mulher precisa trabalhar. A Fernanda, né, tem as suas jornadas aí e Multitarefas. muitas tarefas e também trabalha. Então eu dentro disso, né, sempre pude contribuir e quando faz a questão das atividades da casa, né, nessa rotina, a gente consegue equilibrar muito bem. Por exemplo, a questão das crianças. Uma noite ela faz as crianças dormirem, outra noite eu faço. Não sobrecarrega ninguém, tá tudo bem. Dentro disso pode haver alguma negociação. Poxa, vou acordar muito mais cedo no dia seguinte, tive um dia mais difícil, aconteceu alguma coisa? Pode, né? Nada é travado, né? Então, quando a gente consegue se organizar, há uma harmonia dentro disso e o Exatamente. casal tende a ser muito mais feliz e daí não fica sobrecarregado para ninguém, né? Existe uma cobrança inconsciente entre os casais, né? Ela é denominada contabilização de méritos. Sim. É muito comum a gente conversar com casais e perceber que eles contam. Ah, mas eu fiz isso. Olha, você não fez aquilo, mas eu fiz isso, isso, isso. Ó, já fiz isso, isso, isso e aquilo. A gente fala que é a contabilização dos méritos. Então, olha o que eu fiz, está aqui os meus méritos. Mas quando a gente traz uma rotina que ela não está sendo dividida de uma forma igual,
de alguma forma essa expectativa não suprida sobre o outro vai trazer também uma frustração. Então, o que é legal dessa rotina diária que a gente está falando para vocês? Interessante você, de repente, pegar até um papelzinho, eu gosto muito das coisas descritas de forma ali muito didática, então pegar um papel e estabelecer o que a esposa faz, o que o marido faz, quais são as divisões, falando de marido e mulher, isso pode ser dividido entre os filhos também. Coloca os horários ali, né? Os horários, 7 horas da manhã eu acordo. Uma média da semana. Uma média da semana, vou acordar, eu vou fazer o meu exercício. Olha, o meu cônjuge consegue acordar às 7. Eu não funciono se eu acordar às 7, eu preciso acordar às 8. Então, vamos estabelecer esse acordo. Tudo bem se eu acordar às 8, você dá conta disso e eu dou conta daquilo. E escrever como tem sido essa rotina entre o casal. Sim. Realmente escrever para que vocês possam ter essa percepção consciente de como está sendo a demanda da família naquela semana, né? E diante disso perceber, essa rotina tá boa? Essa rotina tá agradável para mim? Tá agradável para você? Porque não se percebe, mas com alguns ajustes que não são feitos dentro da família, eles geram, dentro do casamento, eles também geram essas expectativas não atingidas que geram as frustrações. E as frustrações, elas vão distanciando o cônjuge, porque estou esperando alguma coisa que eu não verbalizei, eu não te falei que aquilo está me incomodando, eu não te falei que eu estou me sentindo sobrecarregada, mas eu estou, então eu estou brava com você e você nem sabe o motivo. Aí quando chega um momento ali que o casal vai ter intimidade, a mulher fez todo aquele checklist e ela está totalmente frustrada, porque ela se sentiu sobrecarregada com a casa. Não ajudou em nada, então, poxa, mas eu sou de uma geração que não faz nada, meu pai não fazia nada, minha mãe me servia. Mas isso cabe hoje dentro do seu casamento? Talvez você não precisa fazer tudo, dividir na mesma proporção, mas o que você pode contribuir para não deixar sua esposa sobrecarregada? Exatamente. Imagine, né, que existe uma bandeja, né? E dentro dessa bandeja, cada 1 quilo de farinha é uma atividade. Então, uma bandeja para a esposa e uma bandeja para o marido. Então, o que a esposa faz? A esposa, ela arruma os filhos para ir para a escola. 1 quilo de farinha. Ela faz a comida, mais 1 quilo. Ela limpa a casa, mais outro. Ela lava a louça, mais outro. Ela que tira o lixo, mais outro. Ela que trabalha, mais outro. E o marido, o que ele faz dentro de casa? Ele assiste TV, nem 1 quilo de farinha. Ele conserta a lâmpada quando quebra, meio quilo de farinha. Você entendeu? Então, assim, você vê que está realmente desproporcional. E quando está desproporcional, consequentemente vai romper de algum lado e isso vai ser prejudicial, né? E muitas vezes a gente precisa parar. A gente precisa parar, conversar e, assim, como a Fernanda falou, esse simples exercício que você pode fazer na tua casa com o seu cônjuge vai fazer com que você consiga enxergar o que está desregulado ali, organizar e os dois entrando num comum acordo, não fica pesado para ninguém e os dois conseguem ter uma satisfação muito maior conjugal. Daí sim, quando o homem, por exemplo, né, um exemplo, mas quiser, por exemplo, ter a questão da intimidade, então a mulher não vai estar sobrecarregada, cansada, né, porque a mulher tem esse negócio de sempre estar com dor de cabeça, né, e cansada ao extremo, é muito cansado, mas aí vai conseguir ter mais qualidade para poder ter mais intimidade e isso com certeza vai levar mais saúde para dentro do casamento, porque muitas vezes a gente entra num estágio de cumpridores de tarefa. Então a gente tem que fazer tal, e a gente não consegue desfrutar do casamento. A gente não consegue viver o propósito. Cara, eu lavo louça em casa, tá? Mas eu lavo, nossa, que chato, eu lavo louça, vou ficar reclamando. Não, eu tenho que lavar, eu quero ver minha casa arrumada, eu aproveito esse momento para conversar com Deus, por exemplo, ouvir uma música que me agrada, né, ter meu momento ali e deixar a casa arrumada, enquanto que isso é bom. Eu tenho prazer em poder cuidar do lar onde eu moro, com a minha esposa e com meus filhos. Tudo é o olhar. Exato. Né? Quando a gente tem um olhar positivo daquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está tendo como tarefa dentro do nosso lar, se a gente tiver um olhar bom, tudo vai ser bom. E assim, é simples assim, tudo tão pleno, igual vocês estão falando? Não, mas a gente precisa ser intencional. Exato. Né? E na questão da intimidade, além de você estar menos cansada, a mulher, que ela é muito mais voltada para as questões emocionais do que o homem, que é muito mais prático, ela vai estar
satisfeita. Ela vai olhar aquele homem e vai falar: poxa, esse homem, ele supriu as minhas necessidades. Eles que não só são financeiras, não Uhum. só é a provisão, mas é também uma expectativa que ela tem ali de provisão emocional, de cuidado, de se sentir cuidada. Ela vai se sentir cuidada, então isso torna de forma inconsciente muito mais prazerosa a relação marido e Exato. mulher. É isso aí. Então, em meio à rotina diária, vocês dividem a tarefa, vocês conseguem negociar, vocês conseguem ter um equilíbrio? Se não, o que vocês podem começar a fazer agora para contribuir para que esse equilíbrio aconteça e vocês tenham mais saúde dentro do casamento? Que comportamento você precisa começar agora a fazer para atingir novas conquistas? Então, que você que fez sentido isso para você esse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas, comenta, compartilha e vamos que vamos. E o próximo programa a gente se vê aqui também. Um abraço.